Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venham comigo e eu lhes mostrarei o julgamento da grande meretriz, ou a grande prostituta, que governa sobre muitas nações. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito, ou em espírito, para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, um monstro vermelho, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das suas impurezas e de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito o nome misterioso, abre aspas, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra, fecha aspas. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais, e, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficaram admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa. E também representam 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, semelhante, parecido, da mesma essência, e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta e concordarão em entregar a ela o seu poder e sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro, que é Cristo Jesus, os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém? E com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Em seguida o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim a palavra de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Pela manhã eu fiz uma introdução, fiz um corte, coloquei no grupo da igreja, fiz alguns cortes, fazendo um resumo de o porquê acreditamos que a igreja de Jesus Cristo, ela será tirada dessa terra através daquilo que chamamos de arrebatamento, antes do início da grande tribulação. Quem está acompanhando aqui a série de mensagens, está por dentro do que eu estou falando. O capítulo 17, ele nos apresenta o que acontece a partir do derramar das 7 taças da ira de Deus, que já é o finalzinho da grande tribulação. Entendemos que a igreja não estará aqui, mas precisamos entender o livro do Apocalipse, porque isso edifica a nossa fé. Nós vamos perceber que Deus está no controle da história, que Deus, ele não criou e foi embora, ele está no controle da história da humanidade, tá? Nós não cremos no deísmo, aquela ideia de que Deus criou e foi embora. Não, Deus está no controle, conduzindo toda a história. Cada detalhe da história que está acontecendo, Deus está no controle. Então, a igreja é arrebatada, nós passamos sobre todos os capítulos aqui, versículo por versículo, já acho que quase um ano que estamos pregando no livro do Apocalipse. E agora, nesse exato momento, o capítulo 17 se encaminhando para o final da grande tribulação. Muito bem. E eu quero aqui fazer algumas perguntas para você, para o texto, para nós, para que possamos entender o que devemos compreender, o que Deus quer nos ensinar aqui no capítulo 17. Você vai ouvir coisas espantosas, que talvez você vai estar ouvindo pela primeira vez,
mas eu peço que você abra o seu coração, tá? E pondere, analise o que você vai ouvir. Com a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós cremos que esse é um momento singular do culto, onde paramos para ouvir a pregação da palavra. Quero colocar, Senhor, toda a minha debilidade, as minhas dificuldades diante do Senhor e pedir que o Senhor me capacite, ilumine a minha mente, para que eu consiga compartilhar a Tua palavra com clareza, de tal forma que o Senhor também ilumine o coração dos Seus filhos, para que eles possam entender e saiamos daqui edificados, com a fé colocada no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor está no controle de cada detalhe e nós não precisamos temer. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, capítulo 17, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é: quem é essa grande meretriz? Quem é a grande prostituta do Apocalipse? O apóstolo João, ele está exilado na ilha de Patmos, ele foi preso ali pelo imperador romano, por ordem do imperador romano, por volta do ano 80, 90, depois de Cristo. Provavelmente ele era o último apóstolo vivo, e então ali Jesus se revela para ele, e ele escreve o livro do Apocalipse, desde o capítulo 1, a gente vê ali a introdução, Jesus aparecendo a ele, então, Jesus dita para ele a carta, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, e a igreja aparece ali, capítulo 1, 2, 3 e 4, e a partir dali a igreja desaparece. A gente acredita que é no capítulo 4 ou no capítulo 5, vamos conferir aqui certinho, fica a sua Bíblia aberta aí, onde o arrebatamento da igreja acontece, tá? No capítulo 4. E a partir dali a palavra igreja não aparece mais, só voltando a aparecer lá no capítulo 19. A gente vai falar depois, num outro momento, sobre o capítulo 18. Então, o capítulo 19, que vai registrar o final da grande tribulação, Jesus voltando em glória com a sua igreja para vencer o anticristo, que vai ter cercado Israel, e Jesus voltará para livrar a nação de Israel. Então, todo Israel se converterá, o Israel daquela época se converterá. Então, João aqui está, após o derramamento das 7 taças, um dos 7 anjos, vem até João, e então diz para João: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Então esse anjo leva João em espírito, uma espécie de arrebatamento, e mostra para ele como que um filme. Imagine os efeitos especiais que nós temos nos nossos filmes hoje, né? João, ele viu mais ou menos isso, uma visão, um telão, toda a história, o fim dos tempos passando diante dos seus olhos, e ele vê então essa mulher que está montada sobre uma besta, um animal terrível, mais ou menos parecido com, é só uma imagem para ajudar você a entender, era um animal terrível, sem descrição exata, que tinha 7 cabeças e que tinha 10 chifres, e essa mulher muito bela, muito bonita, adornada, com joias, pérolas e ouro, vinha montada sobre essa besta. E, perdão pela imagem aqui, nós tínhamos um problema de configuração, não conseguimos projetar em todo o telão. Mas domingo que vem vai estar resolvido. Então, quem é essa prostituta? Quem é essa mulher? Versículo 1 e versículo 2. Essa é uma das perguntas mais debatidas no livro do Apocalipse. Mais debatida. O capítulo 17 é um dos capítulos mais debatidos e mais difíceis de entender do livro do Apocalipse. Agora, vamos pensar da seguinte forma. A igreja fiel a Jesus, a igreja de Jesus, ela é chamada de a noiva de Cristo. Amém? Uma noiva, ela é uma mulher. Uma mulher, no caso da igreja, ela está pura, santa e imaculada, aguardando o seu noivo que virá levá-la, arrebatá-la antes da grande tribulação. Jesus, ele veio, ele morreu por um povo, esse povo está sendo alcançado pelo evangelho. Quando esse grupo se fechar, nós não sabemos exatamente quando, Jesus virá e arrebatará essa igreja, levará essa igreja para o céu, e nós ficaremos 7 anos com ele lá, acontecendo o casamento, as bodas do cordeiro, e no final dos 7 anos nós voltamos para vencer o anticristo e estabelecer o reino milenar na terra. Então, quando a Bíblia fala de mulher em profecia, está falando de igreja. Amém? Quando a Bíblia fala de mulher em profecia, está falando de igreja. Então, a noiva de Cristo é uma mulher.
Quando nós lemos o capítulo 12 do livro do Apocalipse, volte um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 12, é descrita uma mulher aqui, que está grávida e que dá à luz. Essa mulher, ela está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é Israel. No capítulo 2, essa mulher, ela é levada ao deserto, o dragão, que é Satanás, a persegue, e essa mulher, ela é Israel, sem sombra de dúvidas, ela é Israel. E Israel é perseguido desde sempre, por ser o povo de Deus. Agora, no capítulo 17, nós temos uma outra mulher, só que essa mulher do capítulo 17, ela é diferente da mulher do capítulo 12, a mulher do capítulo 12 é Israel. A igreja é a noiva de Cristo. Presta atenção nisso. No Antigo Testamento, Israel era chamado de a esposa de Deus. No Novo Testamento, a igreja, ela é preparada para ser a esposa de Cristo, então ela é a noiva de Cristo. Agora, Israel no Antigo Testamento foi infiel a Deus. Infiel a Deus durante todo o tempo. Poucos eram fiéis a Deus no contexto de Israel. Lembra de Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal? O povo de Israel, eles adoravam a Deus de dia, Baal de noite, e toda falsa adoração, todo dito cristão, ou religioso, ou um teísta, ou um israelita, um judeu ortodoxo, seja lá o que for, mas vamos falar de cristianismo, que diz adorar o Deus verdadeiro e adora qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é chamado de adultério espiritual. A nação de Israel era chamada de adúltera, porque traía Deus com os outros deuses. Deus chama um homem chamado Oséias, e diz assim para Oséias: Oséias, eu quero que você vá no prostíbulo, e lá você vai escolher uma mulher prostituta, e você vai se casar com ela, e ela vai te trair, ela vai ter filhos de prostituição. Oséias obedeceu. Mas aí a pergunta é, o que Deus queria ensinar? Deus queria que o profeta experimentasse aquilo que Deus experimentava com Israel, porque Deus escolheu Israel para ser a sua esposa, o seu povo, mas Israel traía a Deus. Então Deus disse para o profeta Oséias: você vai sentir da pele, você vai passar pelo que eu estou passando, porque Israel é uma esposa adúltera, ela trai o Deus verdadeiro. Agora, quando nós chegamos aqui nessa pergunta, quem é a grande prostituta? Não é Israel, tá? Não é. Então, nós entendemos que, da mesma forma que a noiva de Cristo é uma mulher, é uma igreja, essa grande prostituta, ela também tem que ser uma igreja. Faz sentido? Tem que ser uma igreja. Então, essa igreja, ela é uma igreja que se afastou do seu Senhor, que se afastou do seu Cristo. É uma igreja adúltera, é uma mulher meretriz, que se afastou do seu Deus, levando em conta que só existe igreja dentro do cristianismo, não existe igreja no judaísmo, não existe igreja no islamismo, não existe igreja no budismo, não existe igreja no espiritismo. Igreja só existe dentro do cristianismo. Então essa igreja é uma igreja que se diz cristã. É uma igreja que se diz cristã. Meus irmãos, para você que está chegando agora, está frequentando o culto há pouco tempo, nós prezamos por aquilo que as Escrituras ensinam. Amém? E muitas vezes nós vamos nos chocarmos com o que estamos aprendendo nas Escrituras. Nós não devemos seguir tradição. Nós não devemos seguir culturas, salvo tradições boas, culturas boas, mas nós devemos deixar de lado tudo aquilo que não combina com as Escrituras. Não importa de onde você veio, qual é a sua fé de origem, a sua religião de origem, diante da exposição da verdade, você precisa fazer uma escolha. E é isso que vai definir a vida que a gente vai viver e onde vamos passar a nossa eternidade. Então já estou te preparando. Amém? A grande prostituta é uma igreja que traiu Jesus com outros deuses. É uma igreja que não confia somente em Jesus. É uma igreja que divide essa fé com outros deuses. É uma igreja que divide essa fé com outras pessoas, que não confia apenas em Jesus.
Veja o versículo de número 15, no capítulo 17, versículo 15, e descubra o que significa muitas águas. Diz o versículo 2, ou melhor, o final do versículo 1, venha comigo, o anjo falou, João, e eu vou mostrar para você o julgamento da grande prostituta que governa sobre o quê? Muitas águas. O que são águas em profecia? Olha o versículo 15. Em seguida o anjo me disse, as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Ou seja, essa mulher, essa igreja está em todos os lugares. Em todas as nações. Em todas as cidades. Então fica a dica para você. Povos, nações, multidões e línguas significa que essa igreja está em todos os lugares, versículo 1. E ela tem um poder político, religioso e econômico. E provavelmente é desse sistema religioso que sairá o falso profeta. Duas bestas são descritas no capítulo 13 do Apocalipse, a que sai da terra e a que sai do mar. Uma é o falso profeta, outra é o anticristo. O anticristo ele vai imitar a Jesus Cristo. E o falso profeta vai imitar o João Batista. Ele vai promover o anticristo, assim como João Batista apresentou Jesus. E também esse falso profeta ele vai ser uma espécie de Espírito Santo na vida do anticristo. Fazendo que todos aqueles que vão estar e aceitar o governo do anticristo recebam a marca da besta e adorem a imagem da besta. É o anticristo que vai fazer isso. Ele é um líder religioso. Ele é chamado, é o falso profeta que fará isso. Ele será um líder religioso e ele vai apontar o anticristo como sendo o próprio enviado de Deus. Ele vai, então, essa igreja, esse sistema religioso vai aliar-se ao anticristo através do falso profeta. Interessante que essa mulher, ela tem uma taça e o vinho que está dentro dessa taça, da grande prostituta, embriaga todo mundo, seduz, engana e tira o discernimento. Esse povo é um povo sem discernimento, é um povo sem conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento, ou seja, nós precisamos conhecer. Não é sobre religião, não é sobre coisas sem explicação, é sobre fé. A Bíblia é investigável. O cristianismo é investigável. Você deve investigar, pesquisar, ir atrás das evidências e você vai chegar à indubitável decisão de seguir as Escrituras, de seguir a Deus, de entender claramente que a Bíblia é a verdade. Você pode investigar, você pode questionar, e você vai chegar à verdade. Amém, meus irmãos? O vinho da grande prostituta é o que ela ensina, o que ela propaga, que traz mais confusão do que qualquer outra coisa. Então, aprendemos que a grande prostituta é uma falsa igreja, é um falso sistema religioso que se apresenta como sendo cristão. A segunda pergunta que eu quero responder com você, versículos 3 a 6, por que ela é a mãe das prostitutas da terra? Diz que ela é a mãe das prostitutas da terra. Essa é uma pergunta interessante, concorda comigo? Amém? É uma pergunta interessante. Se a grande prostituta é uma igreja que traiu Jesus, suas filhas também são. Assim como Abraão, lá em Romanos capítulo 4, verso 11, ele é chamado de o pai da fé, porque ele foi o primeiro a ser justificado pela fé. E assim como em João capítulo 8, versículo 44, o diabo é chamado de o pai da mentira, porque ele foi o primeiro a mentir. Também, essa grande meretriz, ela é a mãe das prostitutas da terra, porque ela foi a primeira igreja a se afastar do Cristo verdadeiro. Amém, queridos? Muito bem. Então, aqui fica muito, muito sério, mais sério do que é, ou eu acrescentaria seriedade. A gente não está falando apenas de um sistema religioso. Porque a gente pensa logo que quando se fala de religião está tudo certo, não é assim? Eu tenho a minha religião, não é assim que as pessoas falam? Eu tenho a minha religião, então está tudo certo. Estou garantido, estou seguro. Mas o grande problema é a religião.
é a confusão religiosa. Porque é muito fácil olhar para esse sistema religioso, essa grande meretriz, e apontarmos os seus erros teológicos, os seus enganos durante os séculos. Mas hoje nós temos as suas filhas, as falsas igrejas. Não basta dizer que é uma igreja cristã, que se crê na Bíblia, que se segue a Jesus. Não é o suficiente. Você tem que ir conhecer a verdade, conhecer as Escrituras e interpretar a Escritura corretamente, entender o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Por que a maior parte das pessoas ouve Deus te ama e elas já ficam satisfeitas? Porque é tudo que as pessoas querem ouvir. Eu já recebo visitas em atendimentos no meu gabinete, enfim, de diversas, centenas de pessoas, e algumas me marcam. Pessoas que chegam no meu gabinete, indicados por outras pessoas que eu não conheço ainda, e que vêm de outras igrejas, e seguiu uma tradição do avô, do pai, e assim por diante, e eles perguntam: pastor, eu quero saber mais sobre o Evangelho, e eu começo a fazer perguntas para entender o que aquela pessoa sabe sobre o Evangelho, e eu percebo que ela não sabe nada. Aí eu pergunto: você frequenta a igreja há quanto tempo? Eu nasci na igreja. Mas por que você não entende o Evangelho? Alguma coisa está errada, ou com você ou com a igreja. Ou a sua igreja ensina e você fica no celular enquanto está sendo ensinado, ou a sua igreja não ensina e você logo não aprende. Amém, queridos? Então, a igreja é um lugar de ensinamento. A nossa fé, ela é racional. A nossa fé também é intelectual, não é fé na fé. Ela tem aspectos de transcendência, sim, mas ela é intelectual, eu preciso entender. Eu por muito tempo frequentei a igreja após a minha conversão, e enfim, outras igrejas, que eu não entendia. Tá, mas o culto foi poderoso, maravilhoso, os louvores, mas que bênção, eu senti a presença de Jesus. E o que o pastor pregou? Eu não entendi muito bem o que ele falou, nem sei o texto que ele deu, mas foi maravilhoso. Você não entendeu nada, você perdeu seu tempo, tinha que ficar em casa assistindo Netflix, que você ia ganhar mais. Quantos estão entendendo? Quantos querem entender? Amém. Então nós precisamos entender a palavra de Deus. A igreja é um lugar onde a palavra é ensinada, e a igreja deve motivar, inspirar, impulsionar a cada cristão a continuar estudando as Escrituras na sua casa, nos pequenos grupos durante a semana. A Bíblia é para ser conhecida. E é isso que vai formar uma igreja saudável. Ser a mãe, então, das prostitutas significa ser o sistema original de idolatria que influencia o mundo. João vê essa mulher montada em uma besta, versículo 3. Então o anjo me levou em espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias contra Deus, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. O jeito que ela se veste é muito familiar. Presta atenção no versículo 4. O jeito que essa mulher está vestida. E tente associar com algo que você conhece. A mulher estava vestida de quê? Púrpura e vermelho. Púrpura é o quê? Roxo. Roxo e vermelho. E enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da impureza de sua imoralidade. Muito bem. O cálice que ela tem na mão é o mesmo vinho do versículo 2, que embriagou os reis da terra, os presidentes e assim por diante. No versículo 5, ela é chamada de Babilônia. Olha só, para o versículo 5. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Onde você viu Babilônia a primeira vez na Bíblia? Não, bem antes. A Torre de Babel. Nimrod, a Bíblia não fala especificamente que foi ele o comandante da construção, mas a tradição judaica diz que sim. Eles queriam construir uma torre que chegaria até o céu. Isso pós-dilúvio, por quê? Porque eles queriam destronar Deus. Deus destruiu o mundo com o dilúvio, vamos tirar Deus do trono, vamos chegar lá, eles achavam que podia chegar. E então Deus pegou e confundiu as línguas, os idiomas. Era só um, eles se comunicavam, então Deus criou os outros e eles não conseguiam mais se comunicar. Houve uma confusão. Babel significa
confusão. Babilônia é o lugar da confusão. Então, onde se tem confusão, não se tem direção. Então, começou lá. O sistema babilônico se iniciou lá. Babilônia, então, foi o império de Nabucodonosor e se tornou referência em prostituição espiritual de todo tipo. No versículo 6, João, ele vê essa mulher perseguindo e assassinando muitos crentes durante a história. Esse sistema, essa igreja perseguiu os cristãos fiéis que queriam seguir as escrituras e questionavam o sistema, e eles eram assassinados, martirizados. O Império Romano começou a fazer isso. Primeiro, os judeus perseguiram os cristãos no início, que eles são inimigos por conta do Evangelho, mas amados por Deus, por conta dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E depois, principalmente a partir de Nero, o incêndio de Roma, Nero começou a perseguir os cristãos, colocou a culpa nos cristãos foram incinerados, queimados, viraram luminárias para iluminar as praças de Roma. E a partir dali, então, os cristãos começaram a ser mais perseguidos, até o ano 313, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, entre aspas. Ninguém sabe se ele se converteu de verdade, e agora o cristianismo ele deixa de ser perseguido, e na sucessão do trono, o imperador seguinte, ele estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Isso é história. Religião oficial do Império Romano. E a partir dali, quando o Império Romano passa a adentrar-se dentro da igreja, a igreja ela se funde ao Império Romano, praticamente. A partir dali, a igreja cristã ela começa a se apostatar, se desviar da verdade. Começaram a adorar homens, a colocar outras imagens, outras pessoas, por assim dizer, na frente do próprio Jesus, como nosso Salvador e mediador, e aí começou toda a Babel, toda a Babilônia, confusão, e que as pessoas levam até hoje. Durante a tribulação, então, essa mulher, ela perseguirá ainda mais o povo que se converterá na grande tribulação, não a igreja, porque ela terá sido arrebatada, será o apogeu, o ápice dessa perseguição. Então, tem muitas igrejas que têm o nome de protestante, até pode ter nome de batista, ou seja lá o que for, a nomenclatura da denominação não quer dizer muita coisa. O que define uma igreja bíblica é ela ensinar a palavra, o santo evangelho de Jesus Cristo. Diga assim comigo: eu não devo frequentar a igreja mais perto da minha casa, mas a igreja mais perto da minha Bíblia. É isso, ainda que esteja a 100 quilômetros de distância da sua casa. A igreja mais perto da sua Bíblia. Tá? Depois, eu sou aberto durante a semana para qualquer um de vocês que ficarem com dúvida, tá? Eu amo quando vocês perguntam. Só não dá para abrir aqui, né? Porque senão vira Babel também, né? Vira confusão. A terceira pergunta é: quem é a besta? Nós já entendemos aqui, algumas coisas eu estou falando nas entrelinhas, quem é a grande prostituta, e o porquê que ela é chamada de a mãe das prostitutas, porque tem muitas igrejas que já se afastaram do verdadeiro evangelho, que você vai ouvir qualquer coisa na igreja, menos o evangelho. Então, agora, quem é a besta? Quem é esse bicho, esse monstro? João está espantado e o anjo precisa explicar para ele o mistério da mulher e da besta, no versículo 7. A mulher nós já sabemos ser uma igreja, uma falsa igreja, uma igreja que trai a Jesus, mas quem é a besta de 7 cabeças e 10 chifres? A besta que esteve viva, ou seja, ela era, mas não é, assim que aparece em algumas versões Almeida, revista corrigida, revista atualizada. Então, a besta que era e já não é, mas que há de vir, subir do abismo. Na versão que eu leio, na NVT, a besta que esteve viva, mas agora não está mais, ou seja, esteve no poder, foi um império poderoso, e essa besta não pode ser o Império Romano, tá? Na minha opinião, não pode ser o Império Romano, porque no tempo do apóstolo João, ele estava em pé, o Império Romano estava em pé no tempo do apóstolo João. Olhe para o versículo 8.
Entenda que João estava na ilha de Patmos e que ele fora levado para lá por ordem do imperador romano. Então Roma estava no poder. Não pode ser Roma. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. Roma está no poder. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido, que havia caído, deixar de existir e que voltará. Muito bem. Na minha opinião, então, o poder do Império Romano, ele nunca caiu, mas o Império Romano, ele transicionou-se para esse sistema religioso, que a Bíblia está chamando aqui de a grande prostituta. A besta é o sistema anti-Deus que opera no mundo desde que Satanás tomou o governo do mundo lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram enganados, pecaram. Projeta para mim 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Adão e Eva foram enganados pela serpente e por terem desobedecido a Deus, entregaram o governo do mundo a Satanás. É por isso que Paulo vai dizer que o Deus desse século, com D minúsculo, é o diabo, cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam o evangelho. Então existe uma batalha espiritual, o reino das trevas não quer que as pessoas entendam o evangelho. E também o apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo é o Deus deste século. E existe então, a partir disso, a partir da queda no Jardim do Éden, a partir da Torre de Babel, um sistema maligno chamado de o mistério da iniquidade, que prepara o mundo para receber o anticristo. Pode projetar o texto para mim. Prepara o mundo para receber o anticristo. Olha só, pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Ou seja, quando a igreja for tirada da terra, quando o Espírito Santo levar a igreja, então a igreja não deterá mais e o anticristo se manifestará. Ok, meus irmãos? Amém? Esse poder foi passado de império para império, desde Nimrod, que liderou a construção da Torre de Babel, até culminar no último império, que será o império do anticristo. Portanto, a besta que subirá do abismo, na minha opinião, não pode ser necessariamente o Império Romano, mas a própria Babilônia, e tem a ver com o islamismo. Presta atenção nisso, tá? Tem a ver com o Islã. Não sei se você se lembra do Saddam Hussein. Quem se lembra? Lá do Iraque. Qual era o grande desejo dele? Reconstruir Babilônia. Reconstruir Babilônia. Ele falou sobre isso. O mundo ficará admirado com o reaparecimento desse império, desse sistema, que é apresentado aqui como a besta de 7 cabeças e 10 chifres, o qual está montado com ou pela mulher, a grande prostituta. Então, quem é a besta? Essa é a pergunta. Quem é esse império que vai ressurgir? Na minha opinião, é a própria Babilônia. A Arábia Saudita e outros países poderosos do Oriente Médio estão trabalhando no projeto de uma construção de uma grande cidade, uma cidade futurística. Quem já ouviu falar sobre isso? Vocês precisam estudar mais, meus irmãos. Vocês precisam aprender mais, vocês precisam buscar mais, assistir menos Netflix, menos Prime, menos YouTube e pesquisar. Aprender mais sobre a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia está nos ensinando é o que está acontecendo no mundo agora. Mas vamos avançar. Quem são os 7 reis? Essa besta, presta atenção nisso. Essa besta é um sistema. Ele nunca mudou, ele foi transicionando de império para império. O sistema é o mesmo. Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, a Roma e assim por diante. Foi passando o sistema de império para império, e esse sistema, ele está no mundo até hoje, só que esses impérios mundiais, eles são representados pelas 7 cabeças da besta. Um sistema só é a besta, mas ela tem 7 cabeças, ou seja, 7 impérios que, de alguma forma, olha só isso aqui, perseguiram Israel. Aí a coisa vai ficar séria agora. Verso 9 e 10. Quantas cabeças tinha a besta? Quantos chifres?
As 7 cabeças representam, olha só a dica, 7 montes onde a sede do governo religioso, político e econômico da grande prostituta está. E existem 3 cidades no mundo que são conhecidas por serem edificadas sobre 7 colinas. Istambul, na Turquia, Lisboa, em Portugal, e Roma, na Itália. A mais famosa delas é Roma. A mulher governa a partir de uma cidade. Essa falsa igreja governa a partir de uma cidade. Olha o versículo 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes, onde a mulher governa, e também representam os 7 reis. Então, as 7 cabeças apontam para o lugar, a geografia, onde está essa cidade, e a partir dela, essa cidade é o centro, é o governo, a partir de onde essa mulher governa. E onde há uma embaixada desse sistema, essa falsa religião está representada. Mas as 7 cabeças também representam os 7 reis, que são intrinsecamente ligados aos seus impérios. Então, presta atenção aqui, olhe para mim. Às vezes, a Bíblia vai chamar de besta o império, e às vezes ele vai chamar de besta o imperador. Aí você tem que estar atento para você entender de quem a profecia está falando. Tá? Porque o próprio anticristo é chamado de besta, mas o império dele, o sistema dele também é chamado de besta. E quem seguir ele também é besta. Isso aí. Muito bem. Dobre a sua atenção. No tempo de João, 5 desses reis ou reinos já haviam caído. Vamos ler mais uma vez, verso 9, presta atenção, dobre a atenção. Verso 10. 5 deles já caíram. O 6º está governando. Qual é o primeiro império nessa sucessão? Egito. Israel foi escravo onde? No Egito. Então, o Egito subjugou Israel. Na sequência vem a Assíria. A Síria destruiu o reino do norte, as 10 nações do reino do norte, Israel. Depois vem Babilônia. Babilônia, cujo o rei era Nabucodonosor, destruiu o reino do sul, as 2 tribos. Na sequência vem Média e Pérsia, que subjugaram a Babilônia, e a Pérsia, então, os persas, permitiram que os judeus voltassem para reconstruir Jerusalém, as muralhas, através de Neemias, e depois Zorobabel, para reconstruir o templo, que fora destruído na invasão de Nabucodonosor. E depois da Média e Pérsia veio Grécia, Alexandre o Grande. Lembra da aula de história? Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido daquela época. O 6º está governando. Quem é? Quem governava no período de João? Roma. O 6º está governando. E o 7º ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Daqui a pouco vamos responder quem é esse 7º. Então, Roma, que absorveu o cristianismo e profanou o cristianismo, o Império Romano ele nunca morreu, mas ele só mudou de roupagem. Tá? Agora ele faz parte desse sistema que a Bíblia chama de a grande prostituta. Tem uma imagem lá no final, deixa eu explicar para vocês aqui, vai ficar melhor. Lá no finalzinho, vamos lá, pode ir, rápido, rápido. Antes, isso aí, antes, vocês estão vendo? Conseguem ver? Então vamos lá. Isso aqui é fantástico. Fantástico. Os críticos, a Bíblia, eles vão dizer assim, o livro de Daniel, porque isso aqui está no capítulo 2 de Daniel, o livro de Daniel não pode ter sido escrito no período da Babilônia, porque Daniel preveu toda essa sucessão aqui. Lembre que Nabucodonosor teve um sonho no capítulo 2. E ele reuniu os seus magos, ele disse, eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive e me dê o significado. Muito bem, rei, diga qual é o sonho. Aí fica fácil. Eu quero que vocês revelem o sonho que eu tive. E se não revelar, vou matar todo mundo. Aí Daniel ficou sabendo e foi até o rei, porque Daniel também era considerado um mago. E ele disse assim, Deus revela os sonhos. Então ele revelou para Nabucodonosor, você sonhou com uma estátua assim. Essa estátua que você sonhou, ela tem a cabeça de ouro, ela tem o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Aqui não aparece para você, mas um pouquinho ali, aqui para mim aparece melhor.
E no capítulo de número 7, a revelação que Daniel recebe é a mesma sucessão de impérios, é um sistema só, mas é revelado para ele como animais. Tá? Então, é um paralelo ali. A Babilônia reinou do ano tal ao ano tal, você está vendo ali, e a cabeça de ouro. Aí Daniel disse para Nabucodonosor, o próximo império, o império que vai suceder o seu, aí Nabucodonosor não queria ter o seu império sucedido, é por isso que no capítulo 3, ele faz uma estátua toda de ouro. O que ele está dizendo com isso? O meu império não vai passar. É onde Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo. Então, voltando para o capítulo 2, o leão, ele é o paralelo da cabeça de ouro. Por quê? Porque ele aponta para a Babilônia. O peito de prata, Medo e Pérsia. A coalizão de duas nações, os medos e os persas. Porque a estátua tem 2 braços. E ali, representado então pelo urso, que tem 3 costelas na boca. Isso é a história, que representam as 3 nações que Média e Pérsia venceram para então conquistar a Babilônia. Depois vem a Grécia, o ventre de bronze. E o paralelo é o leopardo de 4 cabeças, com 4 asas, que fala da rapidez com que Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido da época. Com 33 anos, ele havia conquistado o mundo conhecido da época. E as 4 cabeças do leopardo apontam para os 4 generais de Alexandre, que dividiram o reino após a morte de Alexandre. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleucida. Guardaram? Alguém pode repetir? Muito bem. Na sequência, vem Roma. E Roma é apresentado aqui, ali pelo animal como uma besta estranha, esquisita, que tem 10 chifres. O Império Romano, ele é representado pelas pernas, porque o Império era ocidental e oriental. Fantástico, não? Fantástico, está aqui. Aí vem, na sucessão, acabou o Império Romano, entre aspas, e agora os 10 dedos. Quantos dedos nós temos nos pés? Alguém tem mais ou menos? Todos aqui têm 10, certo? Às vezes pode acontecer de ter 11, 12, né, ou menos, né? Mas não é normal. O normal é 10. Esses 10 dedos, ferro misturado com barro, apontam para os 10 reis. Os 10 chifres lá da besta do Apocalipse 17. Um paralelo com Daniel. Aqui desses 10 chifres ali dessa besta que Daniel viu, vai surgir um chifre pequeno. E quem será esse chifre pequeno? Quem? Aí eu falo o anticristo. Quem será? Vocês têm medo de falar de Cristo? Tem medo dele aparecer aí, do diabo se manifestar? Tem? Vocês estão com pouca fé em Jesus, né? Muito bem. Na sequência, a próxima imagem, Jesus, ele virá. Nessa visão, Daniel diz assim, uma pedra foi tirada de uma montanha e atingiu os pés da estátua, onde estão os 10 dedos, e essa estátua, que simboliza os impérios mundiais e todo o sistema satânico que governa o mundo, será destruído com a vida de Cristo, e essa pedra vai crescer, crescer e encher todo o mundo. Fala do reino milenar, Jesus virá, e ele reinará, e ele subjugará todos os impérios humanos. Ele reinará por 1000 anos aqui na terra, com Israel e com a igreja. Amém, meus irmãos? Quem são os 10 chifres, então? A imagem ali, você viu aquela besta, que é Roma, que tem 10 chifres, né? E aqui, esse monstro aparece com 10 chifres e 7 cabeças. Então, nós já aprendemos que as 7 cabeças são os impérios que sucederam, então, um ao outro, mas que fazem parte de um único sistema. Amém, meus irmãos? Muito bem, quem são os 10 chifres? Os 10 chifres serão presidentes ou reis de nações europeias que formarão uma coalizão de 10 poderes junto com o líder político extraordinário que é o anticristo. Verso 12, olha só como que isso se conecta com Daniel. Verso 12, os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder e serão nomeados para os seus reinos por um breve período para reinarem com a besta e concordarão a entregar a ela o seu poder. Então, esses 10 reis são o 7º império, que ainda não veio, mas virá, que são os 10 dedos da estátua, e que durará pouco tempo. Logo, eles passarão o governo para o anticristo.
Amém, meus irmãos? Muito bem. Eles estão associados aos 10 dedos dos pés da estátua de Daniel, do sonho de Nabucodonosor. Não sei se você assistiu o discurso do Donald Trump lá na ONU, e ele fez uma crítica aos países europeus que estão recebendo muitos muçulmanos. Um casal de muçulmano tem uma média de 8 filhos. Um casal europeu tem uma média de meio filho. Então, daqui a algumas gerações, a Europa provavelmente será islamizada. E eu acredito que o anticristo ele vem do Islã. O anticristo ele vai juntar as 3 religiões, as 3 maiores religiões do mundo: catolicismo, judaísmo e islamismo. O terceiro templo será construído lá na esplanada do templo, do lado da mesquita muçulmana que tem lá, e todas as 3 religiões adorarão juntas. Será o acordo de paz que ele fará, que o mundo tanto clama. Todos os que discursaram na ONU tinham uma palavrinha em comum, com 3 letras: paz, paz, paz e paz. Quem é que traz a verdadeira paz? Jesus, porque ele é o príncipe da paz. O homem não trará paz para este mundo, mas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele nos trará a verdadeira paz. Se você precisa de paz, Jesus tem paz para mim e para você. Avançando, então, vou ter que cortar aqui por conta do tempo. Quem é o 8º rei? Lembra então que o 8º procede do 7? Um desses 7 impérios que nós citamos aqui, eu vou citar para você mais uma vez: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, o romano que é o 6º, o 7º que será a coalizão dos 10 reis. Aí ele vai dizer então, no versículo de número 11, olha só: a besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei, e é como os outros 7, ou seja, a mesma essência, o mesmo ministério da iniquidade, e também caminha para a destruição. Então quem é? Esse 8º rei é o chifre pequeno de Daniel 7 e 8, que eu disse para você ali. 10 chifres, vai surgir um entre eles, que será o anticristo. É a besta do Apocalipse, capítulo 3, verso 13. Vamos ler Apocalipse 3 e 13 aqui, diz assim rapidamente: vi uma das cabeças da besta, que parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado, ou seja, vai ressurgir. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Então também, o 8º rei é o homem da iniquidade, de Tessalonicenses 2 e 8. O que fará o acordo de paz com Israel e com o mundo, Daniel 9, 27. Quem fizer o acordo de paz entre Islã e judaísmo, e vai entrar o catolicismo aí no meio, esse é o anticristo, tá? Pode esperar. E todos os maiores líderes mundiais estão tentando fazer esse acordo de paz. Espere que já vai acontecer. Ou seja, a igreja logo será arrebatada. Entenda mais uma vez, então, que o rei, ele é descrito como sendo praticamente a mesma coisa que o reino. Reino e o rei, império, imperador, a mesma coisa. Pode ser que esse homem também, esse 8º rei, ele sofra uma espécie de atentado e simule uma ressurreição para que ele possa ser associado a Jesus Cristo. E a última pergunta: por que a besta e os 10 reis odiarão a prostituta? Versículo 16 a seguir diz assim: a besta e os 10 reis que você viu odiarão a prostituta. Então, essa aliança será quebrada. A mulher que está montada sobre a besta, vai chegar um momento que ela vai ter cumprido o seu papel, então o império do anticristo vai destruir essa falsa religião. Por quê? Porque agora ele vai se apresentar como Deus. Então, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo assim a palavra de Deus. Versículo 16: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, e eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Verso 18: a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, conclusão. A banda vem para cá, por favor. Conclusão. Fique em pé. Talvez essa seja a sua única oportunidade de ouvir uma mensagem como essa, tá? Então aproveite. Vai ficar no canal da igreja. Entenda, tome sua decisão de seguir Jesus, porque o mundo está indo à bancarrota. E as coisas não vão melhorar, não se engane. E Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então, garanta a salvação da sua alma,
A paz que excede todo entendimento, entregando a sua vida a Jesus. Recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo ser humano precisa tomar essa decisão para que ele seja salvo. Todos nós precisamos. A maior parte de nós que já tomamos essa decisão, talvez hoje Deus está te chamando para tomar a mesma decisão. Conclusão. O capítulo 17 revela a natureza espiritual do sistema mundial oposto a Deus e ao seu Cristo. A religião mais perseguida no mundo hoje, sabe qual é? O cristianismo. É a religião mais perseguida no mundo. O cristianismo. Ninguém critica o Islã. Sabe o que acontece em alguns países muçulmanos se você roubar alguma coisa? Eles cortam a sua mão. Se você for homossexual, eles te enforcam. Se você adulterar, eles te matam. A mulher que não se veste com a burca da maneira adequada, ela é simplesmente morta. O mundo critica isso? Não. Você vê alguém criticando? Fazendo piada? Os humoristas brasileiros, eles fazem piada com o cristianismo. Você já viu alguém fazendo piada com o Islã? Capaz, não são loucos de fazer. Não fazem. Tá. Isso quer dizer o quê? Será que o cristianismo bíblico é a verdade? Por isso que é tão perseguido assim? Se todo o mundo jaz no maligno, existe um sistema anti-Deus no mundo. O que o anticristo vai fazer, o que o diabo está fazendo? Perseguindo a verdade. Será que o cristianismo é a verdade? Será que a Bíblia é a verdade? Será que é por isso que o cristianismo é tão perseguido? Será que é por isso que fazem tanta piada quando alguém se converte? Ninguém faz piada quando o marido trai a mulher. Ninguém faz piada quando os filhos vão para as drogas. Ninguém faz piada quando alguém mente ou rouba. No Brasil a gente faz piada com corrupção. Ou melhor, no Brasil as pessoas toleram a corrupção. E com o que fazem piada? Quando alguém decide seguir a Cristo. Agora a pessoa tomou a pior decisão da vida dela, decidiu se converter e seguir a Cristo. Não parece que é isso? Quando você se converteu, foi tranquilo lá na sua família? Todo mundo aceitou? Hã? Todo mundo aceitou numa boa? Por que será? Será que o cristianismo é verdade? Os poderes humanos, eles são passageiros, surgem e no fim caem, e às vezes voltam-se um contra o outro. Então todo o glamour do mundo é passageiro, a beleza é passageira, o dinheiro é passageiro, os prazeres são passageiros, tudo é passageiro. Daniel registra uma pedra então que ferirá os pés do sistema, da estátua, e mostrando que Jesus virá e reinará aqui. O centro desse capítulo não é a besta, o centro desse capítulo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Aplicações práticas. Você precisa aprender a discernir o que é contrário a Cristo. Você precisa aprender a discernir o que é a verdade e o que é o engano. E para isso você precisa conhecer as Escrituras. Você está convidado, venha, venha. Você que está assistindo de casa, venha. Não se iluda. Jesus já venceu. Por isso nós somos chamados de mais do que vencedores. Em meio à pressão, seja fiel. Em meio à pressão que o mundo, que o sistema exerce sobre a igreja, seja fiel. Viva com esperança. Viva com fé. Jesus veio para nos resgatar dos nossos pecados, da punição eterna. Ele levou na cruz sobre si os nossos pecados, a punição que era nossa. E todo aquele que confiar nele, de todo o coração, será salvo. A pergunta que eu faço: tem alguém nessa noite que após ouvir, talvez pela primeira vez, essas informações aqui, essa mensagem, eu quero Jesus, eu quero segui-lo? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Cristo? Só ergue uma de suas mãos, eu quero orar por você. Não fique com vergonha, se você quer isso. Nós estamos